Hoje vamos falar sobre um dos assassinatos mais brutais da Austrália, que é o assassinato de John Price. Em fevereiro de 2000, Catherine Knight assassinou brutalmente, decapitou e esfolou seu namorado John Price e o serviu em um prato para alimentar os filhos dele. Essa história tem muitos detalhes. Atenção, o conteúdo a seguir é recomendado para maiores de idade. Vamos começar. Catherine Mary Knight nasceu em 24 de outubro de 1955. Seus pais, Jack e Barbara, moravam na pequena e conservadora cidade de Aberdeen, no Hunter Valley, em New South Wales. No entanto, devido ao caso extraconjugal de Barbara com o amigo e colega de trabalho do marido, Ken Knight, e a reação negativa que receberam, Barbara e Ken praticamente foram obrigados a se mudar da cidade para Maori. Barbara e Jack tiveram 4 filhos, porém, após o caso, nenhum dos filhos foi com ela. O pai de Catherine, Ken, era um alcoólatra repugnante e violento que estuprava sua esposa até 10 vezes por dia. Barbara frequentemente conversava sobre sua vida sexual com as filhas e contava o quanto detestava sexo e homens. Catherine frequentou a Muswell Brook High School. Ela era um pouco solitária e é lembrada por seus antigos colegas de classe como uma pessoa que praticava bullying. Ela era conhecida por carregar uma faca nas botas e, em certa ocasião, ameaçou um grupo de meninos com uma faca. Até mesmo alguns de seus amigos tinham medo dela. No entanto, quando Catherine não estava furiosa, diziam que ela era uma aluna exemplar. Seu irmão mais novo, Shane, também disse que ela era muito carinhosa com ele e sempre recolhia animais feridos, como gatos, cachorros e pássaros, levava-os para casa, cuidava deles até melhorarem e depois os soltava. Catherine saiu da escola aos 15 anos e mal sabia ler ou escrever. Seu primeiro emprego foi em uma fábrica de roupas, do qual saiu após 12 meses. Depois, ela começou a trabalhar em seu emprego dos sonhos no abatedouro local, cortando vísceras, e rapidamente foi promovida para a desossa. Catherine ganhou seu próprio conjunto de facas, que pendurava acima da cama para que estivessem à mão caso precisasse delas. Esse era um hábito que ela manteve em todos os lugares onde morou. Catherine conheceu David Kellett, um amigo próximo de seu irmão, em 1973. Eles se casaram em 1974. O casamento realmente não foi nada demais, com o casal chegando à cerimônia de moto, e David estava bêbado como um gambá. Antes do casamento, a mãe de Catherine deu um conselho a David. Ele disse: "A velha me falou para tomar cuidado. É melhor você ficar de olho nessa aí ou ela vai te matar. Nunca pense em aprontar com ela. Ela vai te matar." E isso foi a mãe dela falando. E algumas horas após o casamento, ele experimentaria o quão louca Catherine era, quando Kellett acordou com Catherine montada nele tentando estrangulá-lo. Ela estava brava com ele, porque ele tinha adormecido depois de fazer sexo apenas 3 vezes. O casamento era violento e, em uma ocasião, Catherine, que estava grávida de muitos meses, ficou tão furiosa porque Kellett chegou tarde em casa que pegou todas as roupas e sapatos dele e queimou tudo. Ela então o acertou na cabeça com uma frigideira. Kellett temeu por sua vida e correu para a casa de um vizinho onde desmaiou. Ele foi tratado por uma fratura grave no crânio. Embora a polícia quisesse acusar Catherine, ela convenceu Kellett a retirar as acusações. Kellett não conseguiu lidar com os abusos e, em maio de 1978, pouco depois do nascimento da primeira filha do casal, Melissa, ele se mudou para Queensland com outra mulher que também estava grávida. Isso fez com que Catherine perdesse o controle, e no dia seguinte, ela foi vista empurrando seu bebê em um carrinho e balançando o carrinho violentamente de um lado para o outro. Catherine foi internada no Hospital St. Elmo, em Tamworth. No entanto, após receber alta como ato de vingança contra Kellett, ela pegou sua filha de 2 meses, Melissa, e a colocou sobre os trilhos de uma ferrovia. Felizmente, um morador local chamado Old Ted
encontrou Melissa e a pegou minutos antes de um trem passar. Catherine também foi vista naquele dia girando um machado sobre a cabeça e ameaçando pessoas. Ela estava completamente fora de controle. Ela foi novamente internada no hospital e diagnosticada com depressão pós-parto. Alguns dias depois de receber alta, Catherine saiu à procura de Kellett. Ela foi até a casa de uma colega de trabalho e a convenceu de que sua filha não estava bem, pedindo uma carona até o médico. A vizinha concordou. No entanto, já dentro do carro, Catherine puxou uma faca e cortou o rosto da colega de trabalho. A mulher conseguiu escapar, mas o irmão dela, que havia ido junto, acabou sendo feito refém por Catherine. A polícia foi chamada e conseguiu desarmar Catherine com, acredite se quiser, cabos de vassoura. Catherine foi novamente internada no hospital. Enquanto estava no hospital, Catherine contou às enfermeiras que sua intenção era matar o mecânico que havia consertado o carro de Kellett, pois isso permitiu que ele fosse embora. O plano era então seguir e matar Kellett e sua sogra assim que chegasse em Queensland. David foi informado do incidente. Ele terminou com a namorada e voltou para Aberdeen. No dia 9 de agosto de 1976, Catherine foi liberada sob os cuidados do marido e da sogra. Surpreendentemente, eles tiveram um segundo filho, que chamaram de Natasha, em 1980. No entanto, em 1984, Catherine já havia superado Kellett, mudou-se para a casa dos pais e, eventualmente, encontrou um lugar só para ela. Catherine conseguiu um emprego no matadouro local, porém, ela machucou as costas e mais tarde receberia uma grande quantia da indenização trabalhista. Em 1986, Catherine conheceu David Sanders e, após alguns meses, eles começaram a morar juntos. No entanto, David tinha seu próprio apartamento, do qual não abria mão. Isso se tornaria um motivo de discórdia para Catherine. Ela frequentemente o expulsava e David voltava para o seu apartamento. Catherine então ia até ele e implorava para que voltasse. Em uma ocasião, como ato de vingança e aviso, Catherine cortou a garganta do filhote de dingo de 8 semanas de David bem na frente dele e depois o deixou inconsciente com uma frigideira. Apesar de tudo isso, em junho de 1988, Catherine deu à luz sua terceira filha, Sarah. Eles se mudaram para outra casa que Catherine comprou usando o dinheiro da indenização trabalhista. Catherine decorou a casa exatamente do jeito que queria. A casa estava coberta do chão ao teto com animais mortos, peles de animais, chifres, armadilhas, facões, ancinhos e forquilhas. David terminou o relacionamento com Catherine de vez e se escondeu quando ela o acertou no rosto com um ferro de passar e o esfaqueou no estômago com uma tesoura. Catherine fez de tudo para encontrá-lo. Ela perguntou a vários amigos dele, mas ninguém quis dizer onde ele estava. Em algum momento, David voltou para ver sua filha. Ele sentia saudades dela. Ele também voltou para pegar alguns de seus pertences. No entanto, Catherine tinha uma ordem de restrição contra ele. Ela havia dito à polícia que era ela quem, na verdade, tinha medo de David. Catherine então conheceu John Chillingworth e, em 1991, deu à luz um menino que eles chamaram de Eric. O relacionamento com John durou cerca de 3 anos, pois Catherine deixou John pelo homem com quem estava tendo um caso. O nome dele era John Price. John Charles Thomas Price nasceu em 4 de abril de 1955. John tinha uma grande rede de amigos, era muito querido e tinha a reputação de ser um trabalhador esforçado, um cara realmente legal. Ele também era carinhosamente conhecido como Pricey. Seu único defeito era ser um grande beberrão. John tinha 3 filhos. Um era casado, o outro morava com a namorada e o mais novo vivia com a ex-esposa. Em 1995, apesar de saber da reputação de Catherine, John permitiu que ela se mudasse para sua casa com seus 2 filhos mais novos.
No entanto, assim como em todos os seus relacionamentos, as rachaduras começaram a aparecer. Catherine começou a registrar itens que John havia levado das minas onde trabalhava, como aspiradores de pó velhos, um kit de primeiros socorros vencido, e ela enviou essas gravações para o chefe dele, o que acabou fazendo com que ele fosse demitido. John havia trabalhado nas minas por 17 anos. Catherine fez isso puramente por vingança porque John se recusou a se casar com ela. Os amigos e a família de John queriam desesperadamente que ele se livrasse dela. John terminou com Catherine, porém, após cerca de 3 meses, ele a aceitou de volta. A violência de Catherine começou a aumentar, assim como havia acontecido em seus relacionamentos anteriores. Em certo momento, ela pediu ao sobrinho que roubasse o carro de John, o incendiasse e depois jogasse ácido de bateria em seu rosto. O sobrinho dela recusou. Em outra ocasião, durante uma discussão, Catherine esfaqueou John no peito com uma faca. Mais uma vez, os amigos e a família de John aconselharam-no a se livrar dela, mas infelizmente ele não seguiu o conselho deles. À medida que a violência aumentava, John ficava cada vez mais assustado com o que poderia acontecer e começou a se abrir com seu chefe. Toda vez que ocorria um incidente, fosse Catherine batendo, socando ou gritando com ele, John contava a um amigo para que, se algo acontecesse com ele, houvesse uma testemunha. John queria desesperadamente que Catherine saísse de sua casa, e em uma ocasião ele chegou a chamar a polícia para retirá-la. No entanto, a polícia disse a John que ele teria que conseguir uma ordem judicial, o que o deixou furioso, já que a casa era dele. John estava preso. 2 dias antes de John ser morto, eles tiveram uma discussão e Catherine avançou contra John com uma faca. No entanto, no dia seguinte, a polícia apareceu na casa de John com uma ordem de restrição, AVO, que Catherine havia solicitado contra ele. Ela havia chamado a polícia e acusado John de ser violento com ela. No dia 29 de fevereiro de 2000, o dia do seu assassinato, John foi ao tribunal, pois queria que Catherine saísse de sua casa. Ele contou ao tribunal que, na noite anterior, havia acordado com Catherine aos pés de sua cama, com a mão atrás das costas. Ele pulou da cama, porém, Catherine estava em pé em frente ao espelho, e só então ele percebeu que ela não tinha nada na mão. O tribunal concedeu a ele uma ordem de restrição. No entanto, ambos ignoraram a ordem judicial que tinham um contra o outro, o que levaria a consequências devastadoras. O colega de trabalho de John implorou para que ele não voltasse para casa, mas John estava preocupado que Catherine pudesse machucar seus filhos se não conseguisse alcançá-lo. Antes de chegar em casa, John parava na casa de um vizinho para tomar algumas cervejas e, antes de ir embora, disse ao vizinho que, se visse sua van ainda estacionada na garagem pela manhã, chamasse a polícia, porque ela acabou comigo. John foi para casa e adormeceu. Catherine havia combinado para que sua filha, Natasha, cuidasse dos filhos mais novos durante a noite. Ela chegou à casa de John por volta das 23 horas. Ela ainda tinha as chaves, então entrou sozinha. John acordou quando Catherine chegou. Eles assistiram um pouco de TV e depois tomaram banho. Catherine vestiu uma camisola preta sensual. Eles fizeram sexo e foram dormir. Na manhã seguinte, o vizinho de John notou que sua van ainda estava na garagem, o que era incomum, já que John sempre saía antes dele. Seus colegas de trabalho também ficaram preocupados com John, pois ele não apareceu no trabalho nem ligou avisando que estava atrasado. Seus colegas decidiram chamar a polícia. A polícia chegou à casa de John por volta das 8h10 daquela manhã. O policial Scott Matthews e o policial Graham Furlonger foram os primeiros a chegar. Eles bateram na porta. Não houve resposta. No entanto, eles notaram um pouco de sangue na porta. Eles olharam pela abertura da porta e perceberam o que parecia ser uma cortina amontoada apenas pendurada.
Os policiais decidiram ir até os fundos da casa e arrombaram a porta dos fundos. Eles novamente notaram o que parecia ser a cortina que tinham visto pela porta da frente. Quando se aproximaram, o policial Matthews achou que era algum tipo de cobertor ou cobertura. Então usou o braço esquerdo para empurrá-la para o lado e imediatamente sentiu um frio no braço esquerdo. Ele olhou para baixo e seu braço estava coberto de sangue. O policial Matthews não conseguia entender por que estava sangrando. Ele pensou que tinha se machucado ao arrombar a porta dos fundos. Mal sabiam eles que estavam prestes a enfrentar a cena mais horrível, mais macabra e mais grotesca que já testemunhariam. O policial Furlonger logo percebeu que o que eles pensavam ser uma cortina ou um cobertor era, na verdade, pele humana. Era pele, sem a cabeça. Depois de fazer sexo, John havia adormecido. Catherine pegou uma faca e começou a esfaqueá-lo nas costas. John conseguiu pular da cama e correr pelo corredor. No entanto, Catherine estava logo atrás dele, ainda o esfaqueando nas costas e no pescoço. John conseguiu chegar até a porta da frente e abri-la, mas Catherine continuou a esfaqueá-lo repetidamente. Ela o esfaqueou 37 vezes. Catherine agiu com calma e usou as habilidades que adquiriu no matadouro para esfolá-lo da cabeça até os genitais. Em seguida, ela enfiou um gancho de carne na cabeça dele, pendurou seu corpo e o decapitou. Catherine havia removido a pele com tanta precisão que, após o exame post-mortem, a pele pôde ser costurada novamente no corpo de John. Catherine não apenas esfolou e decapitou John, ela também cortou partes de suas nádegas, assou-as no forno e serviu com legumes para os 2 filhos de John. Ela também colocou a cabeça de John em uma panela grande com alguns legumes. Ela ainda deixou um bilhete vingativo embaixo de cada prato para os filhos dele. Nunca foi revelado o conteúdo dos bilhetes, pois o juiz não permitiu a divulgação para proteger as crianças. A polícia encontrou Catherine deitada na cama. Eles tentaram acordá-la, mas ela não respondia. Parecia que ela havia tomado uma mistura de comprimidos. Catherine foi levada ao hospital e entrevistada pela polícia 5 dias depois. Durante a entrevista, Catherine afirmou que não conseguia se lembrar de absolutamente nada. Eu não consigo me lembrar de nada. Ela não revelou absolutamente nada sobre o que havia acontecido. No entanto, ela admitiu que havia matado John, alegando que cometeu esse ato horrível por causa da grave violência doméstica que sofreu ao longo da vida, incluindo por parte de John. Catherine agora tentava criar a narrativa de que era uma vítima de abuso doméstico. No entanto, durante a investigação, descobriram que Catherine havia se lavado, trocado de roupa, roubado a carteira de John, saído da cena horrível e ido a um caixa eletrônico, onde usou o cartão de John para sacar $1.000. O dinheiro nunca foi encontrado. A polícia entrevistou os ex-parceiros de Catherine e ficou bastante claro que Catherine não era uma vítima de violência doméstica, mas sim uma agressora. O irmão dela também contou à polícia que Catherine havia dito que mataria John e sairia impune porque achariam que ela era louca. Menos de 1 ano após o assassinato de John, sua família teria que enfrentar Catherine no tribunal. Inicialmente, Catherine se declarou inocente. No entanto, quando o julgamento começou, ela mudou sua declaração para culpada. Durante o julgamento, Catherine foi avaliada por 3 psiquiatras e todos a diagnosticaram com um transtorno de personalidade, que não é uma doença psiquiátrica. Então, basicamente, Catherine estava lúcida no momento do assassinato. Catherine Knight se tornou a primeira mulher a ser condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional.
Catherine não demonstrou nenhum remorso e, na verdade, teve a audácia de recorrer da sentença, pois achava que a pena era muito severa. Ela perdeu o recurso. Catherine nunca revelou por que tirou a vida de um homem de forma tão brutal. Felizmente, ela nunca mais andará entre pessoas civilizadas.